Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook, pelo canal YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, este canal que eu sempre peço para que vocês tenham a gentileza de se inscreverem no canal, compartilhar a mensagem, dê o seu like, comentem, porque desta maneira o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante e pode alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, por favor, se inscrevam ali no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal do YouTube. Esta mensagem fica gravada para que você possa compartilhar com o seu Facebook, com os seus canais de WhatsApp, os seus grupos de WhatsApp. Então, que você também seja instrumento de Deus para transmitir a palavra desta maneira que hoje nos é possibilitado através da tecnologia. Estamos falando a respeito do livro de Gênesis, estudando com mais detalhes a respeito do livro de Gênesis, e nos deparamos com um personagem bastante intrigante e que tem nos incomodado e atrapalhado muito a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra. Se trata do que Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, chama de diabo ou Satanás, o adversário de Deus. Quando nós falamos a respeito do adversário de Deus, nós conhecemos a sua força, a sua capacidade, nós sabemos o quanto ele tenta nos atrapalhar, o quanto ele tem se colocado em oposição a Deus, a sua vontade, a vontade de Deus que é sempre boa, agradável e perfeita, e a vontade de Satanás é sempre incomodar, atrapalhar, trazer discórdia, divisão, se coloca de fato, como o nome próprio já diz, como adversário e como divisor. Aquele que divide ou aquele que consegue criar adversidades através da divisão. É desta maneira que Satanás consegue dividir o nosso pensamento, a nossa confiança, o nosso relacionamento com Deus. É desta maneira que Satanás consegue dividir os relacionamentos conjugais, as famílias, consegue dividir pais e filhos, filhos com relação aos seus pais, parentes. É desta maneira que ele vai agindo. Mas é claro que tudo tem as suas consequências, e Deus está observando cada detalhe, cada ação. Deus tem cuidado de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, independente da sua profissão de fé, da sua confissão religiosa, do seu vínculo denominacional. Deus tem olhado de uma maneira muito especial cada detalhe de nossas vidas. E quando o adversário de Deus se coloca em oposição, se coloca de uma maneira em que tenta atrapalhar os planos, os projetos de Deus sobre nossas vidas, Deus, com o seu poder, com a sua habilidade, com a sua amabilidade, com o seu jeito de se entregar por nós e de nos conduzir pelo Espírito Santo, nos concede sabedoria e discernimento para que nós possamos vencer o maligno, vencer o dia mau e vencer aquele que promove o mal no dia. Assim como o apóstolo João descreve, o que vence o maligno é a nossa fé. Nós mantemos a fé em Cristo Jesus, seguimos a direção do Espírito Santo, observando a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. E é desta maneira que, de fé em fé, nós vencemos a cada dia, porque o justo viverá pela fé. Como vai ficar essa situação de Satanás, esse adversário? Ele vai ser assim por toda a eternidade? Como será a experiência de Satanás no juízo final?
haverá um juízo. Lembre-se que em João capítulo 16, o apóstolo escreve, dirigido pelo Espírito Santo, falando a respeito da missão do próprio Espírito Santo. Ele fala que, usando a declaração de Jesus, Jesus declara que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Deus. Do juízo, porque haverá um juízo final. Então, quando nós observamos a palavra de Deus desde o início, tratando desta figura do adversário de Deus, que foi colocado no personagem da serpente, e ali em Apocalipse 12:9 fala que a antiga serpente é o dragão de hoje. A grande questão é o que fez a antiga serpente crescer tanto a se tornar um dragão em nossos dias. O que aconteceu no passado que ela foi tão bem alimentada para que hoje a serpente se tornasse um dragão? Quando nós observamos o texto de Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, Deus, ele está falando a respeito das consequências do pecado para aquele momento, as consequências do pecado em Adão, em Eva e também ao adversário de Deus, a Satanás, na figura da serpente. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15 nos diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita serás entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Observe que o diálogo, aqui quando nós observamos os dois textos, dos versículos 14 e 15 em Gênesis 3, nós vemos que Deus está falando agora com Satanás, está falando com o seu adversário e apresentando as consequências das suas ações. Então, o que ele coloca aqui? Olha aqui o versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, o que ele fez? Ele colocou dúvida na mente, no coração da mulher, do homem, e conduziu o homem e a mulher ao pecado, a duvidar de Deus, a desobedecer a Deus. Pela dúvida, eles desobedeceram. E pela dúvida e pela desobediência, também tiveram as consequências desastrosas, as consequências más a respeito do ato que tinham cometido. Então, o responsável por essa indução foi Satanás na figura da serpente. E aqui, Deus falando que como consequência dessa maldade, como consequência desse ato, o texto diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita serás entre os animais domésticos e entre os animais selváticos. A serpente, a cobra, não é um animal bem visto nem entre os animais domésticos, nem como animais selvagens. É isso que Deus está falando. Seria um animal amaldiçoado. Todo mundo falaria mal da serpente. Afinal de contas, quem é que gosta de cobra? Quem é que vive com tranquilidade num ambiente onde existem cobras? Cobras sempre representam aquilo de pior dentro do ser humano. Cobras são usadas muitas vezes como referências, mas a respeito de uma pessoa que é vingativa, uma pessoa que é astuciosa para o mal, muitas vezes é comparada com uma cobra, com uma serpente.
A grande questão é que isto faz parte do ser mal, daquilo que Deus está proferindo neste momento. Maldita serás. Você será mal falada. É isso que Deus está dizendo à serpente. Você será um animal mal falado, maldito. Ninguém vai gostar de você. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E olha que interessante. Você já observou alguma serpente se alimentando de pó? Você já parou para pensar o porquê que esse texto está falando isso? Que a serpente se alimenta de pó, sendo que na prática nenhuma cobra se alimenta de pó? É porque esse texto ele tem uma vertente profética, ele tem uma vertente de uma verdade espiritual que está contida no texto, dentro do processo da criação da humanidade, da sua experiência de vida e da sua morte também. O homem é formado do pó e ao pó voltará na morte. E a serpente se alimenta de pó. O que o texto está querendo dizer é que o nosso pecado, nós somos o pó que alimenta a serpente através do pecado. O nosso pecado alimenta a Satanás. O nosso pecado alimenta a serpente. E, infelizmente, o pecado da humanidade alimentou tanto Satanás que hoje ele se tornou o grande dragão, como fala Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O grande dragão de hoje é a antiga serpente. O grande dragão de hoje se tornou grande porque foi alimentado pelo pecado por milhares de anos através de nós, seres humanos, através do nosso pecado, nós que somos formados do pó. Também nós temos que observar que, assim como nós fomos formados do pó, como fala Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ao pó também voltaremos. Então, cada vez que nós pecamos, nós estamos morrendo mais um pouco. Cada vez que nós nos envolvemos com o pecado, a morte também faz parte da nossa essência pecaminosa e nos aproxima cada vez mais deste momento em que nós voltaremos ao pó. Do pó fomos formados e ao pó voltaremos. Porque não existe eternidade separada de Deus para nenhum ser criado, inclusive para Satanás. Do pó nós fomos criados e ao pó voltaremos. Mas durante a nossa vida, este pó alimenta a serpente de forma a torná-lo um grande dragão. Por isso o versículo 15 nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a expressão da mulher em Gênesis 3,15, que na perspectiva católica é observada esta mulher como sendo Maria, mas na perspectiva profética bíblica, esta mulher é colocada como a igreja de Cristo, a igreja de Deus na terra, formada pelos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, o texto de Gênesis 3,15 está colocando aqui: porém, inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, que é a igreja, os salvos em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus têm inimizade contra Satanás. Nós, que somos salvos em Cristo Jesus, fazemos parte do reino de Deus, somos inimigos de Satanás, por natureza espiritual. Só que o que acontece durante a nossa vida é que
dentre a nossa humanidade, dentre a nossa descendência, nós somos capazes de ferir a cabeça de Satanás, porque é uma ferida mortal. E esta ferida mortal foi concretizada em Cristo Jesus. Agora, por outro lado, Satanás é capaz de nos ferir o calcanhar. O que é o calcanhar? É conhecido, o calcanhar de Aquiles, uma expressão conhecida, é o ponto fraco. Satanás atua em nosso ponto fraco para se alimentar do nosso pecado. É por isso que nós temos que estar atentos a respeito dos nossos pontos fracos. Qual é o seu ponto fraco na percepção do pecado? Qual é o seu ponto fraco no seu relacionamento com Deus? Qual é o seu ponto fraco que alimenta Satanás? Qual é o ponto fraco que o pecado te conduz à morte, te volta ao pó, e esse pó alimenta a serpente e ela se torna um grande dragão? Qual é o seu ponto fraco? Aqui o texto diz que porém inimizade entre ti e a mulher, Satanás, inimigo do povo de Deus, entre a sua descendência e o seu descendente. Os descendentes também continuam da mesma forma. O povo de Deus é inimigo da serpente, é inimigo de Satanás. Mas o povo de Deus, em Cristo Jesus, consegue ferir Satanás na cabeça, ferir de morte. Mas ele também consegue nos ferir por causa do pecado, no nosso ponto fraco. Consegue ferir o nosso calcanhar. Então, preste muita atenção. Não seja você um alimento para a serpente se tornar um dragão. Não seja alimento de Satanás pelo pecado. Pelo contrário, seja um fruto divino nas mãos de Deus. Seja cuidado e guiado pelo Espírito Santo, fortalecido em Deus com foco em Cristo Jesus. É desta maneira que nós venceremos. Satanás, a serpente e agora o grande dragão, terá um destino. Qual destino? Como eu já disse, não há eternidade separada de Deus. E Satanás, ele não é eterno, ele só tem uma longevidade muito grande. E a longevidade dele vai durar até o juízo final. Em Ezequiel, capítulo 14, versículos 17 ao 19, fala a respeito desse juízo final a respeito de Satanás. Por que que ele pecou? Por que que ele se colocou como adversário de Deus? E qual a consequência disso? Olha o que o texto diz. Ezequiel 14, versículo 17. Aliás, Ezequiel 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, e para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti. Você é objeto de espanto e nunca mais serás eterno. Olha, aqui o momento em que o querubim ungido, que se tornou Satanás, perde a eternidade. Ezequiel 28, 19, o final, algumas traduções trazem o texto, jamais subsistirás, mas a estrutura do hebraico, no seu original, tem essa conotação direta. Nunca mais serás eterno, jamais subsistirá, porque não há eternidade separada de Deus. É por isso que quando nós observamos o texto de Apocalipse, capítulo 20,
falando a respeito do juízo final, no versículo 13 em diante, fala assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui está o destino da serpente, o grande dragão. Ele será lançado no lago de fogo, juntamente com todos aqueles que ficaram do seu lado, e todos serão destruídos, porque nele não há mais eternidade. É por isso que o texto bíblico nos diz que bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição, porque não verão a segunda morte. Aqui o versículo 14 fala que aqueles que são lançados dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, a destruição completa. Este é o destino de Satanás, o destino da serpente e o destino de todos aqueles que ficarem do seu lado. Não sofrerão eternamente, como alguns pensam, que o inferno poderia ser eterno pelo seu sofrimento. Não sofrerão eternamente. Serão destruídos por toda a eternidade. Nunca mais serão eternos. Nós, em Cristo Jesus, ligados a Deus e fortalecidos pelo Espírito Santo, não seremos eternos em nós mesmos, mas nos manteremos na eternidade, porque somos ligados ao eterno por Cristo Jesus, e o Espírito Santo mantém o nosso fôlego de vida. E assim, nós viveremos com Deus, com Jesus Cristo, eternamente, pelo fôlego do Espírito Santo que nos guia. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre os nossos irmãos que nos acompanham, sobre cada lar, sobre cada família, cada relação conjugal, cada matrimônio, que o Senhor esteja cuidando de maneira muito especial. Que o Senhor conceda a tua paz e que estejamos sempre na tua presença e fortalecidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.